O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, cara telespectador, cara telespectadora, sexta-feira, 9 de abril. Mais uma vez pensando em entrando na casa de vocês, agradecendo pela essa generosa audiência, pela essa permissão e procurando sempre trazer assuntos que eu entendo que sejam de interesse da nossa região. Bem, quem acompanha regularmente o Pensando, sabe que se tem um programa que não dá prazer em realizá-lo, é quando recebo uma entidade ou um personagem do que chama a Nova Friburgo, que vem dando certo, que como o próprio nome diz, vem fazendo a diferença em favor do nosso município, da nossa região. Então, esta noite será mais um programa prazeroso, pois estou recebendo um grande exemplo desta Nova Friburgo que vem dando certo. A centenária das centenárias Euterpe Friburguense. Vamos procurar saber como essa tradicional entidade está enfrentando em tempos difíceis, claro, esses tempos difíceis, né? Claro, não deixando de ser também uma singela, mas justa homenagem à nossa grande banda, que por sinal o Pensando já fez várias vezes. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Mais um grande exemplo da Nova Friburgo que vem dando certo. A centenárias e centenárias Euterpe Friburguense. Mas antes eu tenho dois assuntos que eu quero passar um recado rápido para vocês. Um eu já venho fazendo nos últimos 3 programas. Eu vou ler na íntegra a mensagem que recebi da Casa Madre Rosélia via WhatsApp, enviada por sua diretora-presidente, Maibi Caristiato Frossar. Abre aspas. Campanha de doação de Páscoa. Precisamos adquirir uma Smart TV para termos mais recursos em atender melhor as meninas acolhidas no retorno à instituição. Podemos contar com você? Cada doação no valor de R$20 até o dia 17/4 dará direito a um número para o sorteio virtual no dia 18/4. Doação pelo link, quer dizer, é só entrar, tá aí na TV o site da Casa Madre Rosélia. Se você entrar lá, você vai encontrar um link para fazer essas doações. Quais são os prêmios? Um kit da cervejaria Angel and Devils, um kit da cervejaria Capitão Bock, um kit da cervejaria Pontal, um kit da cervejaria Oppendorf. E ela termina assim, dizendo: agradecemos o apoio das cervejarias locais que nos possibilitaram realizar esse sorteio. E agora eu falo das cervejas. Eu já cansei de dizer aqui que, pelo menos há mais de 10 anos, eu sou um apreciador dessas nossas chamadas cervejas ditas artesanais. E conheço todas as 4 e certamente estou doido para ganhar um kit desse, né? Vamos ver se eu dou sorte. Vale a pena, hein? Porque são cervejas ótimas. O segundo assunto, eu quero falar de críticas. Das costumeiras críticas que faz a quem está exercendo o poder. No caso em questão, as críticas que faz ao prefeito Johnny Michael. Quem acompanha o Pensando sabe que não poupo nunca poupei e não poupo falhas, erros e omissões dos prefeitos e da prefeita que governaram o nosso município desde que foi ao ar o primeiro Pensando, lá no distante ano de 2002, incluindo o atual prefeito. No entanto, também sabe que sempre procuro fazer essas críticas pontuando fatos, sem criticar, por querer criar dificuldade para ganhar facilidade, ou mesmo devido à famosa dor de cotovelo, típica de perdedores. Enfim, os chamados críticos de oportunidade. Eu vou dizer agora, explicar por quê. Eu tenho observado, isso não é novidade, isso tem acontecido nas últimas eleições, mas eu não acredito nesse tipo de críticos. Primeiro, os críticos que foram candidatos a prefeito e perderam. E até grupos que apoiam esses candidatos perdedores. Ainda mais na eleição que nós tínhamos 16 candidatos, é óbvio que 15 perderiam, um só levaria. Então, eu penso que é muito cedo para quem foi candidato a prefeito sair metendo a bordoada no atual prefeito, ainda mais alguns que eu estou vendo aí, inclusive dando sugestões do que faria se fosse eleito. Ora, meu Deus, se não forem eleitos, não vão fazer nada. Que venham na próxima eleição e tentem ganhar e façam.
Então isso me parece muito mais chororô de perdedor ou dor de cotovelo. Eu sugiro a quem perdeu a eleição que faça como alguns estão fazendo. Dão aquela mergulhada, fica um tempo longe, aí depois com jeito, calma, pontua as críticas de forma que sejam proativas, mas agora eu estou vendo alguns aí exagerando, para mim isso é choro de perdedor, pega mal. Pega mal. Isso não são todos, não. A verdade é que a maior parte dos que perderam estão quietinhos, mas tem uns 3 ou 4 aí que para mim é choro de perdedor. E isso não é legal. Isso não é legal, porque a pessoa tem que aprender a perder também. Todo mundo sabia que eram 16 candidatos, que 15 perderiam. Então tem que aprender a perder. Aprender a perder é uma virtude. Então dá um tempo. Daqui um tempo, passa um tempo. Pode ser que o prefeito pode estar fazendo coisas erradas. Eu mesmo aqui estou criticando muito a montagem do secretariado dele. Penso que é bem inexperiente. Mas para quem perdeu, é melhor dar um tempo. É o caso, o time é campeão e o vice-campeão fica reclamando do time campeão. Pega mal, né? Agora, tem outro tipo de... que a gente está vendo, que também é comum. Esse é formado por vereadores. Essa semana eu tenho saído muito pouco, mas às vezes saio, eu mesmo presto serviço numa empresa e tem que sair. Hoje mesmo eu tive que sair para resolver alguns problemas na rua. Eu encontrei um cabo eleitoral de um candidato a prefeito, a vereador, que foi eleito, e ele está dizendo que está aborrecido com o prefeito, porque esse vereador, hoje vereador, tinha prometido a ele que ia arranjar um carguinho para ele na prefeitura, e não conseguiu. Então ele está aborrecido com o prefeito. Errado foi o candidato que prometeu o cargo a ele. E eu sei que tem vereador lá, eu estou vendo o comportamento de alguns vereadores, que estão aborrecidinhos porque não conseguiram emplacar os seus apadrinhados, seus cabos eleitorais na prefeitura. Aí eu sei que eu tenho criticado muito aqui o atual deputado federal Glauber Braga, mas ele fez uma coisa que eu sei que muita gente na época não gostou, mas ele andou filmando alguns aí e pegou gente fazendo esse tipo de afirmação, né? Eu sei que na época muita gente não gostou, mas eu acho o seguinte, vereador que promete cargos a cabos eleitorais porque acha que vai conseguir um carguinho na prefeitura, tem que mais que se ferrar mesmo. Agora, o pior de todos é a turma que eu também estou vendo aí, principalmente nas redes sociais, porque agora nas redes sociais o que nós temos para falar nisso hoje é dia do jornalista. Então, parabéns a todos os jornalistas de verdade. Porque principalmente nas redes sociais hoje nós temos muitos jornalistas, entre aspas. A pessoa não precisa ter curso superior para fazer um bom jornalismo, não. Tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu isso. O meu convidado mesmo da noite, o que está representando a UTERP hoje, ele faz um trabalho jornalístico de excelência. E pelo que eu sei, ele não é formado em jornalismo. Mas você não precisa ser. Eu também não sou jornalista, eu sou engenheiro, mas estou há 19 anos exercendo esse cargo. Mas o que eu falo é que hoje nas redes sociais está cheio de gente que são pseudo-jornalistas. E tem o pior de todos, é alguns que começam a escrever coisas contra o governo. Por sinal, tem uma que está fazendo isso, ela fez isso no governo Renato Bravo, só acalmou quando Renato Bravo deu um cargo a ela, aí ela parou de fazer críticas, né? E para mim o que ela está fazendo com o Johnny Maia é essa mesma coisa. Ela, como nunca conseguiu espaço nos meios de comunicações da cidade, então ela fica fazendo essa pressãozinha para ver se o prefeito cede e chama ela para um carguinho que ela, no governo Renato Bravo, ela conseguiu. Para mim, esse é o pior tipo de gente. É o famoso chantagista de Araque. Então fica aí. Eu não estou dizendo que o prefeito não deva ser criticado. Faz coisas erradas, eu sou o primeiro que faço as críticas, mas as críticas têm que ser relativas aos fatos. Mas não crítica de oportunidade, né? De candidato chorão, de vereador que está aborrecidinho porque não conseguiu colocar os seus apadrinhados lá, e desses que fazem chantagem. Nós temos chantagem ao contrário. Nós tivemos um caso aí, que eu não vou dar nome, a pessoa metia a mamona no ex-prefeito. Conseguiu um cargo na prefeitura, agora ficou quietinho. Não é assim, isso não é jornalismo, tá bom? Dito isto, vamos falar da Nova Friburgo, que vem dando certo, e essa vem dando certo só há 158 anos. É tempo para muito tempo mesmo, né? Estou falando da nossa centenária das centenárias, é o UTERP friburguense.
E hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui o presidente do Conselho Deliberativo, que já esteve aqui muitas vezes, mas que eu me lembro é a primeira vez que ele vem falar da querida Casa de Cultura dele. É o professor Jorge Carvalho, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, que é o presidente do Conselho Deliberativo da banda, quem eu recebo com meu carinhoso e cordial boa noite, né? Boa noite à sua imensa legião de acompanhantes deste programa Pensando Nova Friburgo, mais uma vez aqui de volta, né, aceitando o seu convite, que não é convite, é convocação, e desta feita com responsabilidade enorme, que é representar aqui a Sociedade Musical Beneficente Euterpe Friburguense na condição de presidente do Conselho Deliberativo. Aproveito aqui para agradecer a confiança dos demais membros da entidade em me delegar essa função, que é de uma responsabilidade enorme. Você já esteve nesse programa inúmeras vezes, né? Muitas vezes mesmo. Muitas vezes. Inclusive, você sabe muito bem que você esteve entre aqueles que inauguraram esse programa lá no longínquo 8 de maio de 2002. O primeiro Pensando, você estava na banca, né? Eu não sei se você lembra com quem você estava, né? Tinha Romil. Estava sentado na banca eu, Romil e Salvador. Isso, e tinha o Jânio. Do outro lado era Jânio, você, Gilberto Salarini, Valentim e tinha Vanor. mais Vanorzinho. Manozinho. Vocês que inauguraram esse programa. Vai fazer agora, se Deus permitir. A sede da TV nem era aqui. Não, era ali em cima. Né? Se Deus permitir, e a emissora permitir, fará 19 anos daqui a pouco mais de um mês, né? É verdade. Mas sempre nós falamos sobre questões políticas. Sim, sim. Sendo que você veio aqui, eu acho que nos 10 anos e nos 15 anos do programa, que eu também convidei os fundadores, né? Mas pela Euterpe, me parece que é a primeira vez que você vem aqui, né? Eu sei que você tem uma longa história com a Euterpe, mas para quem não conhece, vamos falar da sua relação com a Euterpe, desde quando ela existe, os cargos que você exerceu, como é que começou esse amor verde e branco, sendo que as suas cores são... Verde e amarelo. Não, mas suas outras cores no futebol é branca e preta, né? Preta, o Vasco da Gama. Não, tem o vermelho também. Mas tem o verde e branco do Esperança aqui. Isso, você é esperancista também. Esperancista também. Tem isso. Né? Olha, Modesto, eu posso dizer que a minha relação com a Euterpe Friburguense, ela começa quando eu nasci. Porque meus pais contavam que a primeira vez que eu entrei na sede da Euterpe, que eles me levaram, eu tinha 6 meses de idade. Porque a família de meu pai sempre foi ligada à Euterpe. Meu tio Tomás de Carvalho chegou a ser músico e presidente da banda na década de 40. Meu pai, Jorge Carvalho, foi diretor muitos anos. E a vida toda eu frequentei a Euterpe. Para você ter uma ideia, quando a Euterpe fez 100 anos, eu fui um dos mascotes da banda. E logo depois eu entrei na escola de música. E aprendi, fui fazer parte da banda, fui um trombonista por alguns anos. Só parei com a música por conta dos estudos, que eu tive que começar a estudar à noite. E os ensaios eram quarta e sexta à noite. Aí a música, quando você não pratica, não tem jeito, né? Não dá certo. E retornei mais tarde, já formado, retornei como diretor. E eu fui convidado pelo saudoso Zé Luiz da Silva, Zé Luiz do Cartório, de conselheiro. Zé Luiz do Cartório. Para ser o secretário da banda quando ele assumiu a presidência. E retornei, então, como diretor. Fui secretário, fui vice-presidente, depois fui presidente por 4 anos do conselho diretor, depois presidente do Conselho Deliberativo, e estamos aí nessa luta que é um prazer muito grande. Porque a história da Euterpe é uma das histórias mais bonitas de Nova Friburgo, porque ela nasce de uma promessa, né? O Samuel Antônio dos Santos, que foi o nosso
primeiro maestro e fundador da banda, ele era músico da Esquadra Portuguesa. É um português, músico da Esquadra Portuguesa, e num navio que se dirigia a Buenos Aires, aconteceu uma tormenta muito grande em alto mar, e o navio correndo risco de afundar, ele faz uma promessa. O Samuel faz uma promessa que, se todos saíssem ilesos daquele incidente, no primeiro lugar que o navio aportasse, ele daria baixa da esquadra portuguesa, e na cidade onde ele fixasse residência, ele iria fundar uma banda de música para dar sequência à trajetória dele e construir uma capela em homenagem a Santo Antônio, gratidão tudo, né? Gratidão a tudo que se desse certo, e deu. O navio chegou ao Rio de Janeiro, aportou no Rio de Janeiro, ele pediu baixa da esquadra portuguesa, ficou alguns tempos no Rio, alguns anos, poucos anos no Rio, talvez nem 2, e o barão de Nova Friburgo procurava na capital alguém para ensinar música na cidade, e indicaram Samuel Antônio dos Santos. E ele então veio para Nova Friburgo, fixou residência, aqui casou e aqui cumpriu as suas 2 promessas. Abriu uma escola de música. Interessante que a escola de música da banda Euterpe Friburguense é a primeira escola profissionalizante em Nova Friburgo. Em 1860 ela começou. E em 26 de fevereiro de 1863, ele fundou a banda Euterpe Friburguense. E 2 décadas depois, ele conseguiu construir a Capela de Santo Antônio, na Praça do Suspiro. De tal forma que ele cumpriu a promessa dele. E as suas 2 promessas estão aí, centenárias, a Euterpe Sesc centenária, a Capela de Santo Antônio, no meio daquela tragédia toda, foi praticamente preservada, né? Sofreu a recuperação que tinha que sofrer, mas manteve-se ali naquela posição, e de tal maneira que, resumindo, essa é uma história de 150 anos, sem fechar um dia sequer. A Euterpe não deixou de funcionar um dia sequer. Mesmo agora na pandemia, as atividades não tão grandes como eram, mas a banda está em atividade, com apresentações remotas, com aulas remotas, e avançando na proposta do Samuel, que era construir algo, como você diz, de uma Nova Friburgo, que vem dando certo há 158 anos. Essa história é muito interessante, porque a gente está falando de uma banda que nunca parou. Nós temos aí entidades que às vezes são centenárias, mas que fechou um tempo, reabriu, não. A gente sabe que a Euterpe tem 158 anos de atividade. E a nossa Capela de Santo Antônio poderia muito bem ter sumido na tragédia de 2011. Ficou lá em Colombo, né? Exatamente. Apesar de ter um carro ter caído lá dentro até, né? E é um símbolo de Nova Friburgo. É o símbolo de Nova Friburgo. E hoje é muito mais, né? É um símbolo da resistência nossa. Resistência. Né? Então são 2 símbolos que nós devemos preservar muito. Como outras coisas boas nós temos na cidade. Agora, recentemente, ela fez aniversário há pouco tempo, né? Pouco mais de um mês, 26 de fevereiro. A Euterpe completou 158 anos. E 158 anos são 158 dias, né? 158 semanas. Eu sei que vocês não puderam fazer uma comemoração como gostaria, né? Mas vamos falar agora de um sentimento que é pertencer, provavelmente, eu fico imaginando, se existe no estado do Rio uma banda que tenha 158 anos de atividade ininterrupta, e não sei nem se tem no Brasil. Vocês já pesquisaram? Não tem. Como é que é o sentimento de você fazer parte de algo que são gerações que passaram ali dentro, né? Exatamente. E, Modesto, se você tiver a oportunidade, o amigo que nos acompanha aqui, de nos visitar na sede da Euterpe, você vai verificar que nós trabalhamos
de uma maneira da formação geral do cidadão. Porque eu, como educador, eu tenho uma visão que a educação não pode caminhar longe da cultura. E isso eu aprendi dentro da EUTERP. Porque a preocupação com o menino e com a menina que vai para lá aprender música é formar um cidadão, é saber como ele está na escola, saber como esse menino, essa menina estão rendendo na escola tradicional, é orientar na formação dele, como ter a consciência que ao aprender música ele abre um campo profissional muito grande para ele. Então, nós não permitimos dentro da EUTERP qualquer atividade que tenha bebida alcoólica. Nós não permitimos. É sumariamente proibido isso, não tem jeito. Nós não permitimos porque a formação do menino e da menina é para a vida. Esse conceito nós vamos levando para poder atrair as próprias famílias, para que as famílias caminhem conosco. Porque não é uma entidade qualquer. O que você disse aí, não tem no Brasil uma banda de música que, com 158 anos, sem fechar um dia sequer. Não tem. Isso é um privilégio de Nova Friburgo. Para você ter ideia, nós temos 7 professores de música. Todos 7 formados na banda. Alguns até com curso superior, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou citar 2 exemplos. O Gilberto Pinheiro, que é professor e é músico da banda e é professor da escola. Foi músico comigo, no meu tempo. Ele tem mais de 50 anos dentro da EUTERP friburguense. O Marco Antônio da Conceição, o Marquinhos, tem mais de 40 anos, ele é músico e professor da nossa escola de música. Tem mais de 40 anos de banda e tem curso superior. O maestro, Nelson José da Silva Neto, é formado na banda. Foi músico da banda, cresceu lá dentro, foi estudar no Rio de Janeiro, formado em música, é membro de uma banda importante no Rio de Janeiro e é o nosso maestro. Então é assim que nós trabalhamos. Antes da pandemia, nós tínhamos 120 alunos na escola de música, distribuídos por esses 7 professores. Todos eles com essa orientação de aprender música, mas de formação para a vida, formação do cidadão. Porque é muito importante, dentro da educação, você não só cuidar daquilo que a pessoa se propõe, mas mostrar o campo que abre na vida. Agora, recentemente, nós tivemos 3 músicos da banda aprovados em concursos importantes. Nós temos a Luana, que é filha do Marquinhos, que passou para a banda sinfônica, passou no concurso da banda sinfônica de Mogi das Cruzes. Ela esteve aqui no meu programa com o Nilcinho. Teve aqui. Teve aqui, logo um dia depois, o Nilcinho mandou a falar Modéstia. Olha só. Ela foi lá para São Paulo. Muito agora simpática, por sinal. Isso. Uma bela menina e muito simpática. É a 3ª geração da família dela na banda. Agora, recentemente, nós temos um menino também que passou para a banda de fuzileiros navais. Que não é pouca coisa, Não é pouca coisa. É uma banda reconhecida internacionalmente. Exatamente. Então, esse trabalho que nós realizamos é que nos empolga. Esse resultado é que nos empolga. Para você ter outra ideia do nosso trabalho, nós temos ali... Hoje nós podemos dizer que são 3 formações musicais que nós temos. Nós temos a banda dos alunos, porque a cada semestre é feito um recital com aqueles alunos que já estão prontos para executar os seus instrumentos. É feito um recital no primeiro semestre e outro recital no segundo semestre. Esses alunos formam uma pequena banda. Depois nós temos os alunos da banda escola, que tem outra formação. E temos a banda principal, que hoje
contamos com 60 alunos. Nós podemos dizer que, plagiando um clube de futebol, né, que dizia que craque faz em casa, nós podemos dizer tranquilamente que a banda Euterpe, músico, ela faz em casa. Não vai buscar em lugar nenhum. Músico nosso é feito em casa. É melhor a gente não falar o nome desse time, não, né? Falar, esse não. time, a gente não cruza bem com esse time, não. Tá na hora do intervalo, né, Marconinho? Podemos ir, então vamos para um rápido intervalo. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces, os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos hoje conversando com Jorge Carvalho, representando, na condição de presidente do Conselho Deliberativo, representando a nossa centenária. Agora vamos voltar para o presente, né, o Jorge. Nós completamos mais de um ano convivendo com os efeitos dessa pandemia do coronavírus, né, que vem afetando a vida de todos nós, não só pelos riscos da saúde, mas principalmente pelo risco à vida, né? E nos aspectos econômicos ainda, tendo que suportar decisões muitas vezes impostas por autoridades ditas competentes, nem sempre tão competentes assim, não é? Como é que vocês estão se virando em termos financeiros? As subvenções que a banda tem direito, porque são aprovadas pela Câmara, estão sendo pagas, mesmo que atrasadas? Como é que está sendo isso? Olha, a Euterpe não tem renda própria, né? A renda que tinha de faturamento próprio era o aluguel do salão para a Associação dos Aposentados, que fazia lá um baile semanal. Com a pandemia, isso foi suspenso. Então, a Euterpe hoje vem sobrevivendo de alguns patrocinadores, que nós aproveitamos aqui para agradecer, e da contribuição de sócios, que não chegam a 100. Ano passado não tivemos o recebimento total das subvenções, talvez aí 35% do que deveria chegar, que a Prefeitura deveria liberar. E esse ano, por enquanto, as informações que temos do Departamento Financeiro é que ainda não foram liberadas, toda a documentação já foi entregue, mas ainda não foi liberada a subvenção. Agora, Modesto, eu quero aqui, dentro disso, registrar o trabalho de todos os funcionários da banda e a estrutura que nós temos lá, porque são 7 professores, é a secretaria que trabalha diariamente, é o maestro, é o contador, porque se nós recebemos uma subvenção e se nós recebemos apoio de patrocinadores, nós temos a obrigação de prestar contas. A obrigação. Então, todo ano é feito um caderno de prestação de contas, que é enviado a cada patrocinador, é enviado à Câmara Municipal, à Prefeitura Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, que, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado, recentemente, emitiu um certificado elogiando a forma como a Euterpe aplica os recursos meus, seu e dos friburguenses. Porque a subvenção que o município libera é dinheiro do povo.
Então nós temos a obrigação de prestar conta com lisura disso. Todas as contas da EUTERP em relação às subvenções foram aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas do Estado. Tem uma questão aí que eu já falei aqui, você falou até, em muitos municípios, principalmente os municípios menores, né? É comum, aqui em Friburgo durante muito tempo foi também assim, né? Secretaria de Educação e Cultura, Isso. mostrando que andam juntas. Andam juntas. Isso. E é comum, ainda tem muitos municípios que usam, não tem uma Secretaria de Cultura exclusiva, Educação e Cultura. Ou seja, são coisas que andam junto mesmo, né? Não se pode imaginar uma sociedade civilmente avançada se ela não tem um trabalho de instrução, né, de educação, e que vocês lá vão além disso, porque na hora que você cuida não só da instrução como músico, mas também da obrigação de estar na escola, de orientação, né? Não pode, a bebida alcoólica não pode estar presente no ambiente, mas a cultura anda junto. O que me incomodou, isso aí eu estava conversando, não cabe agora o nome, foi uma resposta que foi dada, não nesse governo, mas no governo anterior, por um membro da área financeira, de que as bandas não eram prioridade do governo. Ora, meu Deus do céu, como é que não é prioridade a cultura? Será que eles pensam que prioridade... Todo mundo, eu sei que a saúde é uma dor de cabeça séria, precisa ter dinheiro mesmo, mas a cultura, muitas vezes, ela faz com que você tenha uma melhor saúde. Uma pessoa que tenha, digamos, muitas vezes, o lado lúdico, né? Ele faz bem à saúde. Então não pode se pensar assim. E ele disse que, essa pessoa me disse, que esse profissional da área de financeira do governo anterior, não sei o que pensa o atual governo, que não estava muito preocupado em pagar as bandas não, porque elas não eram prioridade naquele momento. Aí não é uma visão muito curta, né? Nós temos que lamentar profundamente esse tipo de opinião. Mas observe o seguinte, se você tem uma escola com 120 alunos, são 120 meninos que você está dando uma atividade contrária ao horário que ele está em sala de aula. Com isso, com esses 120 meninos que estão na aula de música em horário diverso da sala de aula, você está dando a ele o horário integral da escola, da formação. É o que eles chamam de contraturno, né? Não é? Exatamente. Então, como que não é prioridade? A gente só tem a lamentar. Agora, eu vejo essa falta de incentivo à cultura de uns anos para cá muito latente aqui em Friburgo. Porque a nossa história cultural é muito rica. Se você pegar a história cultural de Nova Friburgo, você vai ver que Vilas Lobos se apresentou aqui em Nova Friburgo, né? Nós tivemos, durante anos e anos, o Cine Teatro Leal, como um ponto de referência no antigo estado do Rio de Janeiro. Locais de apresentação de óperas. De óperas. Eu cheguei como músico da EUTERP, no Sesc Centenário de Nova Friburgo, nos 150 anos de Nova Friburgo, a EUTERP fez um concerto no Cine Teatro Leal. Eu participei como músico em 1968. Uma acústica fantástica. Então, a nossa história cultural, você vai lembrar dos festivais de cinema, claro, dos festivais de teatro, né? Nós tínhamos grupos e grupos de teatro, festivais de música. O nosso centro de arte foi um centro de formação cultural, que está esse movimento Volta Centro de Arte. Então, como que a cultura não é prioridade? A cultura, ela tem que andar junto com a educação. É uma visão míope, né? Evidentemente. Míope. Marconi, faz favor, bota aí as contas do Laje na hora que você puder no... Isso aí, a Casa Morzelli e o Laje, por favor. Voltando ao lado financeiro, você falou que vocês estão contando com alguns colaboradores, patrocinadores, alguns sócios, né? É verdade. E eu acho muito bom que tenha, né? Tem. Até
você que está nos assistindo, se quiser colaborar para a continuidade desse trabalho, seja sócio da EUTERP. Eu estou até, Modesto, hoje, tomando a liberdade de trazer para você aqui a ousadia que tive de escrever esse livro, que é um pouquinho da minha história, um pouco da história política de Friburgo do final do século XX, nem tudo que sei devo contar. E aqui no livro tem a minha passagem pela banda da EUTERP. E eu faço aqui um relato da importância da EUTERP na minha formação e conclamo a você, friburguense, ajude a manter esse trabalho, porque nós não temos renda própria, nós não temos imóveis alugados, nós vivemos de quê? Da população nos ajudar, dos sócios contribuintes e de alguns patrocinadores que acreditam no nosso trabalho. Mas esse trabalho não é para o Jorge Carvalho, não é para o José Nilson, não é para o Assis, nem para o nosso maestro Nelson. Esse trabalho é para a Nova Friburgo, claro. É para o estado do Rio de Janeiro, é para o Brasil. Então, eu conclamo ao friburguense que puder nos ajudar a manter essa atividade, manter a escola de música e nos visitar, porque nós teremos lá o maior prazer em receber o friburguense dentro desse trabalho que fazemos aí em prol da cultura. E também reverenciar sempre os antepassados, né? Desde o Barão de Nova Friburgo, que foi lá buscar o Samuel Antônio dos Santos, a todos que passaram pela EUTERP ao longo do tempo. Citar nomes é muito perigoso, que você vai esquecer alguém importante. Então, é reverenciar todos aqueles que fizeram e fazem a história da nossa centenária, das centenárias. Eu sempre falo, nós somos uma cidade privilegiada. Nós temos 2 bandas centenárias. 3, que tem a Lumiarense. A Lumiarense voltou também, agora, ela voltou. Tá mas trabalhando continuamente, que eu saiba, nós temos essas 2 que durante muitos anos uma não podia nem passar perto da outra, né? É uma rivalidade terrível. Eu acho que isso até, de certa forma, ajudou-as a mantê-las vivas, né? Nos bons tempos de Friburgo e Esperança, né? Isso. Hoje eles estão juntos. O dia que eles juntaram ficou complicado, né? Eu sou mesmo, eu sou vermelho. Fui criado vermelho. Eu não gostei do verde na minha camisa, pois não. Mas a gente sabe que nós somos privilegiados, nós temos 2 bandas centenárias. Isso eu acho que pouquíssimas. Eu não sei se você vai encontrar no Brasil uma cidade que tem 2 bandas com mais de 150 anos. E com a história que todas as duas, que as duas têm. De certa forma, uma nasceu assim, em meio da outra, né? A Campesina é uma dissidência da EUTERP, porque a EUTERP era monarquista, né? E a até hoje é republicana. Agora recentemente passou a adotar o nome de Real Banda EUTERP, né? E o movimento republicano precisava de alguém para animar as atividades e houve uma dissidência dentro da EUTERP, 7 anos depois da fundação dela, e surgiu a banda campesina dessa... Para nossa sorte. É coisa, por exemplo, que a gente fala do Fla-Flu, né? Muita gente não sabe, mas um salda a costela do outro, exatamente. né? O Flamengo é filho do Fluminense. Família filho. Então, rubro-negro, vocês... Tem que tomar a bênção. Vocês têm que tomar a bênção aos tricolores. Vocês saíram da costela dos tricolores. João, a gente sabe, né, que esse vírus é um vírus mortal, mata uma parcela de infectados, mas também sabemos que os chamados critérios para fechamentos adotados pelas autoridades municipais e estaduais pelo Brasil afora são muito mais na base do achismo do que na ciência, até porque conhecemos muito pouco, né, esse vírus. É um vírus que a ciência está estudando muito, mas ele ainda surpreende toda hora, né? E entre todas as áreas atingidas, né, não há dúvida que a cultura foi a mais prejudicada. Sem dúvida. Até porque é muito difícil você fazer cultura, principalmente numa banda, num grupo, sem público, né? Inclusive a produção cultural no Brasil está muito prejudicada, extremamente prejudicada. E rola por aí uma frase que já está famosa, né? O setor cultural foi o primeiro a fechar e provavelmente será o último a abrir, né? Primeiro, como é que você avalia essas afirmações sobre a dificuldade da cultura que está enfrentando? Eu não estou falando nem no aspecto financeiro, que já falou, mas estou falando da cultura mesmo. É muito, muito difícil você conseguir superar uma situação dessa sem que tenha consequências lá na frente.
Nós vamos ter consequências de um modo geral. Mas o setor cultural é o que mais sofreu, é o que mais vem sofrendo. As produções culturais estão extremamente prejudicadas, não estão acontecendo. Tem pessoas e um grande número de pessoas que sobrevivem dessa atividade e estão aí numa situação realmente preocupante. Agora, o que você disse, a ciência desconhece as mutações que esse vírus possa ter, né? É uma coisa que nós tivemos agora recentemente, eu estava lendo no jornal domingo, o presidente da Argentina tomou as 2 doses da vacina e contraiu o vírus, né? Mas o efeito, as consequências são menores. Tudo bem, são menores, mas significa que a própria vacina ela tem que ser tomada, mas a pessoa tem que se cuidar. Tem que se cuidar, sim. Tem que continuar se cuidando, porque nós não sabemos as variações disso. Então, a educação vai ter que se reinventar, né? A cultura vai ter que ter um apoio, e tem que ter um apoio acima daquilo que os governantes imaginam que seja. Por exemplo, essa colocação que você fez aí, a cultura não é prioridade. Agora ela tem que ser prioridade absoluta, porque além das pessoas que trabalham no ramo precisarem sobreviver, um país sem cultura, né, é um país sem futuro. Então, tudo isso que nós estamos vivendo é uma coisa sem uma visão do que possa acontecer, né? Está igual o navio do Samuel Antônio dos Santos naquela tormenta. A gente está precisando... Né? O coronavírus é uma tormenta e a gente tem que sair dessa tormenta. Quem sabe se a vacinação, quando chegar a um nível mais alto, a nossa... O meu receio é das pessoas vacinarem, tomarem as 2 doses da vacina e relaxarem. Não podemos. E relaxarem na questão da prevenção. Não. Porque senão não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Eu diria até, tomara que uma das lições que fique a gente sabe que a grande maioria, né, esse vírus ele tem uma letalidade em torno de 3%, que é no mundo todo. Então, certamente, 96% da humanidade sobrevive. Aqui em Friburgo, Modesto, nós estamos chegando a 400 óbitos. Você lembra que ano passado... Daqui a pouco nós vamos empatar com a tragédia. Você lembra ano passado... Eu não sei se você lembra ano passado que o secretário, então, de Saúde, em junho do ano passado, numa reunião que teve com os prefeitos, e Friburgo foi representado na época, me parece, pelo vice-prefeito, e ele falou que o Friburgo poderia chegar a 400 óbitos. O vice-prefeito, na época, falou, ruim. Nós estamos próximos dos 400. Estamos próximos. Mas tem algumas medidas que a gente vê, principalmente no povo oriental, que a gente tem que aprender. Eu estava conversando eu faço parte de uma entidade também que você sabe que tem mais de 180 anos aqui, e esses dias nós estávamos eu conversando via virtual com um membro que foi daqui, e hoje ele está trabalhando no Japão. Ele disse que lá, muito antes da pandemia, o japonês, quando está em estado gripal, ele vai para a rua de máscara. E todo mundo... E é normal. É normal. E eu espero que seja um aprendizado. Questão de disciplina, né? Disciplina. Eu espero, por exemplo, a gente, querendo ou não, os índices de pessoas internadas com o vírus da influenza caiu demais. Por quê? Porque as pessoas estão usando máscara, então o vírus se propaga menor. Então tem alguns hábitos que a gente deve adquirir e deve continuar. Lavar as mãos, tá? Lavar as mãos, usar máscara quando tiver, mesmo depois que a pandemia passa, está se sentindo gripado? Use máscara, não saia de casa, ou seja, temos que fazer. Agora, você falou, a gente fica falando, fazer música... Você mesmo disse aí, sem você ter continuidade, foi por isso que você não parou, né? Vocês estão, de alguma forma, conseguindo manter, não digo nem as escolas, mas pelo menos 60 músicos, de alguma forma, ensaiando? Vocês estão ensaiando por grupo? Como é que vocês estão fazendo? Ou não está podendo fazer nada? Não é possível, não através dos grupos, né? Você monta o grupo na rede social, mas você juntar... o grupo para
para tocar, para se apresentar, é complicado. Algumas apresentações foram feitas com grupos reduzidos. Por exemplo, no aniversário da cidade, o grupo de músicos saiu se apresentando nos diversos bairros do município em homenagem à Nova Friburgo, mas o grupo reduzido. Na ocasião do Natal, um grupo de músicos foi a entidades como a Casa dos Pobres, o Lar Abrigo Amor a Jesus, o Hospital Raul Sertã, a UPA, foi levar um pouco de alegria. Agora mesmo nós tivemos a abertura do ano letivo das escolas municipais, um grupo de músicos também se apresentou remotamente, executando o hino de Nova Friburgo. Mas essa união é mantida. Pena que, por enquanto, não é possível você fazer isso presencial, mas a chama está mantida, o contato é permanente, as aulas remotas continuam e vamos levando de acordo com o que as autoridades sanitárias permitem. Está na hora do outro intervalo? Vamos para um outro intervalo, que hoje o relógio nosso aqui está meio torto, mas a gente chega lá. Voltamos daqui a pouquinho. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônico. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho, depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces, os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Estamos retornando hoje, conversando com a nossa centenária e centenário, nesse programa que é um misto de saber como a UTEP está se virando em termos de pandemia, mas também, como eu sempre falo, eu gosto de homenagear sempre a Nova Friburgo que vem dando certo, que é uma forma de estimular que outras Nova Friburgos apareçam, né? Entidades, nós temos o privilégio de ter em Friburgo grandes entidades na área cultural. Você está falando em grupos, né? Por exemplo, teatro. Nosso saudoso Jaburu, quanto tempo tocou o teatro? A Janeirão, né? Exatamente. São nomes importantes. Então... Paulinho Carvalho. Paulo Carvalho, nosso saudoso, né? Companheiro saudoso aqui. Companheiro de bancada aqui na TV Zoom, Paulinho Carvalho. Grandes nomes, né? Irapuã Guimarães. Irapurã. Então, Muros. Muros também. Então, figuras fantásticas aí que fizeram e fazem a história da cultura de Nova Friburgo. Eu fico muito triste quando eu vejo uma administração municipal tentar afastar, se afastou no organograma, não precisa afastar nas ações. A educação e a cultura têm de caminhar juntos. Né? Eu acho até que, por questões administrativas, é até cabível que você dê espaços a elas diferentes na gestão, mas não no conceito. O conceito, elas andam juntas. Você sabe por quê? Não é o fato de você ter uma Secretaria de Cultura numa administração que a cultura vai ser privilegiada. Não é. A cultura vai ser privilegiada, ou qualquer outro ramo da gestão pública vai ser prestigiada de acordo com o que o seu gestor principal pensa. Né? De acordo com o pensamento do chefe do executivo, da linha de ação dele, é que as coisas vão acontecer.
Não é o fato, eu tenho a Secretaria de Indústria e Comércio, mas você não dá a devida importância a incentivar aquela pasta, não adianta. Não adianta nada. Se você não tiver, pode ter o nome que tiver. Só serve para botar alguém lá. Você quer ver outra coisa? Muitos lugares tem Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, que é outra coisa que anda junto. O esporte também é necessário na vida, principalmente da juventude. Exatamente. Então, forma na disciplina. Isso aí. Você falou, como é que está essa garotada? Essa garotada está possível? Você falou que na banda adulta vocês estão tendo alguma... Está sendo possível fazer alguma coisa com essa garotada? Tem um acompanhamento os 7 professores de música estão em atividades, todos eles acompanham direitinho, tiram dúvida, orientam. Pena porque a música você tem que ter o conjunto, né? E o conjunto é o quê? É a união. Você tem que ter esse grupo junto. Pena que não pode, mas nenhum dos alunos, nenhum dos músicos está sem ter o contato com seus orientadores. Porque o mais importante, Modesto, é que você tem dos 7 professores de música da escola, os 7 são componentes da banda principal. Então, esse trabalho é fundamental. O maestro Nelson José, que nós tratamos de Nelsinho, mora na banda Euterpe. A residência dele, isso foi um projeto que nós fizemos lá atrás, há muitos anos, de construir aquela casa, que já existia, mas reformar e dar condições para que o maestro resida ali. Ele está 24 horas ali. Ele zela pelo imóvel, ele zela pelo patrimônio e ele coordena. Ele é o presidente da Escola de Música, que tem o nome de Samuel Antônio dos Santos, e ele coordena esses 7 professores. Eles estão sempre juntos na orientação do trabalho. Então, a coisa flui dessa maneira, né? A Euterpe hoje, quando vai se apresentar, ela não precisa trazer músico de fora, fazer o que chamam nas bandas, nós vamos enxertar a banda. O que é um enxerto? É quando você não tem um naipe que esteja com qualidade, você vai buscar fora, aí traz 10, 12 músicos de fora para compor a banda. Isso é uma coisa artificial, né? Não é a entidade que está ali. A Euterpe hoje não precisa disso. Ela tem na sua estrutura toda a composição, todos os naipes formados dentro de casa, sob a coordenação do nosso maestro, que aprendeu música na Euterpe, cresceu na atividade e é o nosso maestro aí coordenando a escola que ele estudou. Jorge, a gente está caminhando aí já... Ainda tem um pouquinho de tempo para falar ainda. Acho que temos 8 minutos, né, o Marconinho? Isso. Vamos falar um pouco... Vamos aí no ar, bota 10 minutos? Ih, que beleza. Que beleza, hein? Bota aí, esquece de botar os dados do Lar Abrigo Amor a Jesus, que por sinal nossas entidades de abrigo estão sofrendo com essa... Está todo mundo sofrendo, a verdade é essa. Todo né? mundo. A gente está vendo... A verdade, Modesto, nós estamos no limite. Estamos no limite, Nós estamos no limite. Hoje eu estava falando para uma pessoa, eu fui lá num laboratório desse pegar um exame, eu encontrei com um membro da nossa ordem. E eu estava falando com ele sobre fadiga. Nós estamos entrando num nível de fadiga muito forte. Na engenharia, a gente tem a chamada fadiga de material. Isso. E se essa fadiga de material acaba colapsando, muita gente não sabe, mas, por exemplo, uma casa construída de tijolo, ela tem uma vida útil. E o material vai entrando em fadiga e colapsa e um dia ela cai. E a gente tem a fadiga humana, né? Você, por exemplo, faz um esforço muito forte, seu corpo precisa de se recuperar. Agora, o pior de tudo é a fadiga mental. E nós estamos entrando numa fadiga mental muito grande depois de 1 ano de confinamento. E isso é perigoso, porque quando o ser humano entra em fadiga mental, ele começa a deixar de usar a razão. E eu temo que a gente chegue a um ponto, como essa semana aconteceu, ameaças de vamos abrir na marra, né? Que a pessoa perde aí não tem nenhum sentido, né? Não adianta falar que o vírus mata, que a pessoa está num estágio de desespero, de loucura.
Isso me preocupa muito. Agora você vê, eu falo sempre isso lá nas palestras que às vezes eu tenho oportunidade de fazer, ou mesmo nos pronunciamentos lá da banda, esse tempo todo que eu lido com música, eu não me recordo de ver músico envolvido em criminalidade. O músico da banda tal praticou um assalto, ou fez isso, ou fez aquilo. O guitarrista da banda tal. É difícil, eu não lembro, sinceramente. Pode ter, porque toda regra tem exceção. Mas quem lida com a música tem... Quem exerce a função, quem gosta da música, quem vive da música, tem uma visão diferente do mundo. É impressionante. Eu fui músico e sei disso. No momento que você pega o seu instrumento para estudar, para executar uma música, você está ali naquele mundo. E você estando naquele mundo, você deixa de ver muita coisa ruim que está em volta. Então a música é uma atividade, Modesto, que, sinceramente, eu fico muito feliz de ver a minha netinha, a Antonella, fez 7 anos, agora já está aprendendo música. Está aprendendo teclado, está aprendendo canto. E eu torço muito para que ela siga esse caminho, porque é um caminho extremamente saudável. Eu aconselho aos pais... levem seus filhos para aprender música. Não precisa ser na EUTERP, não. Se for na EUTERP, melhor. Nós vamos receber de braços abertos. Mas, em qualquer lugar, aprenda música. Pegue o gosto pela música. É um caminho sensacional, é um caminho construtivo. Eu diria a você que é uma das formas, já se falou nisso, né? Filosofia fala-se que é uma das formas mais sublimes de se falar com Deus, né? E você é matemático, você sabe que a música é matemática pura, claro. Jorge, a gente está acabando, só temos mais 4 minutos. Vamos falar, vocês têm alguma... a gente sabe que a EUTERP é uma grande formadora de músicos por aí. Vocês têm algum projeto esperando a pós-pandemia passar para vocês executarem? Alguma coisa que fale errado aqui em 3 minutos você fale? Nós temos um projeto, até o Assis é um entusiasta desse projeto, que é construir o nosso museu, com a nossa história toda. E nós chegamos até a solicitar ao prefeito, porque toda aquela área da Praça do Suspiro, que engloba ali o teatro, a capela, aquilo pertenceu tudo à banda EUTERP, do Samuel Antônio dos Santos, à época, que construiu a capela, e eu não sei por que aquilo ficou sendo da prefeitura, uma outra área ficou sendo particular, mas as escrituras originais eram do Samuel, que doou para a EUTERP. Mas chegaram até a falar em uma ocasião em que o tiro de guerra sairia dali, e nós pleiteamos aquela área para fazer ali a sede da banda, voltar para a área do Samuel, e na sede atual a construção de um museu, reformar todo o museu com a nossa história, até para que o turista que vem a Nova Friburgo possa visitar, ter uma história cultural, se quiser comprar o CD da banda, se quiser virar sócio. É um projeto que nós temos, é um sonho. Tiro de guerra não saiu dali, mas a gente pensa em outra área que, por enquanto, fica só no projeto, né? Modesto, antes de encerrar, só para falar, quem quiser adquirir o livro, tá? Ele está aí nas principais livrarias da cidade. Ele tem o prefácio do professor Hamilton Werneck, a produção da professora Márcia Machado, que é mãe do Pablo. Sei, do meu amigo Pablo Machado. Que é seu amigo. Ele trabalhou aqui com a gente há muitos anos. E nós estamos aí já preparando para daqui a pouco o 2º volume. A parte que você não contou aí, né? Agora contando tudo. Isso. Tá certo? Tá Muito certo. obrigado aí pela oportunidade. Tá. Eu quero agradecer mais uma vez Jorge Carvalho. Certamente, se Deus permita que a gente continue nesse espaço, nós voltaremos a falar, e sim, sobre política, né?
Mas dessa vez foi um privilégio falar com você sobre a Euterpe, porque eu sempre falo, eu como nasci na banda de... O meu pai viveu na banda de cada cidade, né? Eu sempre, a cidade era dividida. Eu sempre fui mais ligado eu não tenho vergonha de dizer que eu sou roxo e branco, né? Que é a saudade. Sou mais campisinista e era Friburgo, que era lá de baixo, né? Tinha que torcer para Esperança. Que era lá de cima, mas não era, né? Mas é porque papai teve comércio muitos anos ali, onde é a Campesina, né? Então a gente acabou sendo criado ali. E eu fui tentar ser músico. Papai queria que eu fosse músico. Aí o Joaquim... Meu tio Manuel José tinha uma barraca. Isso, claro. Eu conheci o Manuel José, padrinho, ele é a esposa dele, de um irmão que eu tenho. Ah, sim. E são padrinhos dele, o Gilberto. Eles eram muito amigos, que eu te falei, porque a relação com a família Ribeiro, nossa, papai veio para Friburgo para morar na casa do vovô Juquinha. Era assim que a gente tratava o vovô Juquinha. Mas a gente quer agradecer ao Johnny mais uma vez aqui com a gente. Marconinho lá em cima, sem cerveja ainda, né, Marconinho? Jorge, 30 segundos de sua despedida. Eu quero agradecer essa oportunidade de poder vir aqui contar um pouco da história rica da nossa centenária banda Euterpe Friburguense e pedir a você, se puder, nos ajude a continuar esse trabalho, que é um trabalho em prol da cultura de Nova Friburgo, da formação do cidadão e, acima de tudo, a alegria de poder ver a nossa banda cada vez mais jovem aos seus 158 anos. Bem, quero agradecer você que está do outro lado da telinha, que ficou comigo até agora, e vou deixar para vocês, como eu sempre faço, uma frase. Essa quem disse foi o Walter Haddon. Ele foi um advogado inglês que viveu no século XV. Naquela época, advogados já atuavam, há 500 anos atrás. A frase dele é a seguinte: a música é o remédio da alma triste. A música é o remédio da alma triste. E que remédio, realmente. Eu, pelo menos, quando eu tomei para baixo, nada melhor do que botar uma boa música e eu viajo dos clássicos eu sempre falo, para mim não tem estilo musical, tem música que entra bem aqui, sai bem aqui. Eu viajo em todos eles. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.